Fala, gente. Boa noite para todo mundo. Prazer ter vocês aqui. Prazer passar um pouco de conhecimento para todo mundo também. E, primeiramente, obrigado, galera da Will, que está sempre na parceria comigo aí. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente pode lucrar em dólar com o dropshipping. A gente hoje está tendo cada vez mais problemas no drop no Brasil, então é uma ótima alternativa você saber como você iniciar neste mercado na gringa. Tem alguns fatores que modificam da dinâmica aqui do Brasil. Eu vou passar um conteúdo aqui para vocês. Então vamos lá. Como lucrar em dólar com dropshipping, aumentar suas vendas e não pagar as taxas do governo, que está sendo o grande gargalo dos dropshippers hoje. Trouxe aqui uns prints só para mostrar alguns países que eu já vendi. A gente vê ali que mesmo eu não anunciando para o Brasil, ainda ele aparece na lista, mas os meus top países ali são países que falam inglês, têm um alto poder aquisitivo, e eu vou falar mais deles daqui a pouco também. Eu trouxe uns dados aqui para mostrar para vocês. Em 2018, o Brasil ele alcançou a 10ª posição entre os países com maior e-commerce. Só que aí, em 2021, ele perdeu essa posição, saiu do top 10, teve outros países que começaram a crescer muito mais do que ele. E aqui outro gráfico, só para vocês terem uma dimensão do mercado comparativo de e-commerce do Brasil com o resto do mundo. A gente nem coloca ali a Ásia na comparação, porque o mercado lá é completamente diferente do nosso. Vamos comparar aqui com a América do Norte e a Europa. Então, olha para vocês verem, quase 10 vezes maior o volume para essas outras regiões. E muita gente fica falando, mas eu não consigo vender para fora, não sei nada, não sei outro idioma. Mas é totalmente possível você vender para o mercado exterior através do dropshipping. Mesmo morando no Brasil, quando eu sempre morei aqui no Brasil, já viajei, mas foi só para lazer. Mesmo não sendo fluente em inglês, quando eu comecei eu era bem intermediário, usava algumas pouquíssimas plataformas de tradução disponíveis, e hoje com a IA cada vez mais avançada, isso aí já não é barreira nenhuma. E mesmo não tendo a empresa aberta no exterior. Eu só fui abrir minha empresa no exterior 2 anos depois que eu já estava vendendo para fora. Então, para começar, isso não é nenhum empecilho. E quando eu comecei no dropshipping, eu vendia aqui no Brasil. Mas eu comecei a ver muitos problemas. A entrega era super demorada. Eu comecei em 2015. Então, para quem lembra dessa época, demorava 2, 3 meses para chegar um produto. Comecei a ter muita gente falando que ia me processar, porque eu estava dando golpe, mas na verdade o produto só não estava chegando mesmo. E aí, com isso, eu tinha que dar muito reembolso. Não queria ter gente achando que eu estava dando golpe, resolvia dando reembolso. Tem aquele problema de recuperação de boleto e Pix não pago, que se a gente não fizer esse trabalho, a gente deixa muito dinheiro na mesa. E o atendimento também é muito chato. Como tem a entrega demorada, o cliente fica no nosso pé. O brasileiro adora o WhatsApp. As lojas que usam o WhatsApp sabem que eu estou falando. O usuário quer ali o imediatismo na resposta. O usuário fica mandando bom dia, figurinha, um monte de coisa. Isso toma muito tempo. E agora, cada vez pior, o número de golpistas crescendo aqui no Brasil. E isso acaba afetando quem está fazendo um trabalho honesto, porque os anúncios deles vão ficar muito mais baratos, já que eles vão levar muito mais cliques. E quem está querendo fazer um trabalho direito acaba sendo prejudicado. E aí, poucos meses depois que eu comecei a fazer dropshipping no Brasil, eu falei, vou tentar vender para fora. Naquela época eu não tinha nenhum curso disponível online, igual essa quantidade que a gente tem hoje. A minha fonte de conhecimento era só dropshippers gringos, então eu já estava aprendendo com eles. Falei, vou tentar vender para fora também. Eu vi que a entrega era muito mais rápida, dependendo do país, hoje chega em 5, 6 dias. O atendimento é só por e-mail, eles não usam o WhatsApp igual a gente usa, então você não tem o imediatismo na resposta, isso facilita muito. Eles ganham em moeda muito mais forte que a nossa. A população tem um melhor poder aquisitivo, com isso você consegue até vender tickets mais altos. E por que o mercado de compras online brasileiro ainda não decolou? A gente ainda vive numa bolha. Se a gente for parar para pensar, pouca porcentagem da população brasileira ainda tem segurança de fazer compras online. E a gente vê muito amadorismo. A gente vê muita loja feia, sem cuidado nenhum,
qualquer produto que as pessoas colocam, não tem uma mínima noção de pensar como o dropshipping como um negócio. Essa quantidade de golpe aí, como eu falei, atrapalha muito. Os produtos são copiados descaradamente. Se você está começando a vender bem um produto, já vem um monte de gente que começa a copiar descaradamente, copia tudo, descrição, preço, página, tudo. Temas iguais em 90% das lojas. Então, a pessoa que tomou golpe numa loja, ela entra em outra, vai ver o tema igualzinho, vai ficar com receio, vai ficar com o pé atrás de comprar, achando que é do mesmo dono, por exemplo. E agora, para piorar, tem essas taxações do governo. E aqui já vou trazer alguns conteúdos para quem já quer começar a iniciar o dropshipping no exterior. Como que a gente escolhe os melhores produtos? Tem várias formas da gente achar, eu vou trazer algumas para vocês. Uma que eu gosto muito é uma área de tendências do Pinterest. O Pinterest ele é muito utilizado lá fora, e ele tem essa URL trends.pinterest.com, onde a gente consegue ver o que está bombando em determinados países. A gente consegue escolher o país. Obviamente, não vai ser tudo de dropshipping, mas vai dar um bom norte para a gente entender as tendências. Outra forma gratuita. Entra no seu TikTok e procura pelas hashtags TikTok Finds, Amazon Finds, TikTok Made Me Buy, Finds 2023, 2024. Finds significa achados do TikTok, achados da Amazon. O TikTok Made Me Buy significa o TikTok me fez comprar. Então, a gente vai ver várias pessoas orgânicas fazendo posts orgânicos de coisas que eles compraram, gostaram e fizeram review. E também Tech Gadgets. Tem muitas hashtags que a gente pode procurar para ver as tendências no mercado mundial. E é importante pesquisar em inglês para você achar justamente pessoas de outros países. Outra forma que eu gosto muito, Facebook Ads Library, que é a biblioteca de anúncios do Facebook, onde mostra todos os anúncios dos anunciantes. E lá, eu uso muito para minerar. Eu coloco lá a região, geralmente eu coloco os Estados Unidos, e procuro pelas palavras que um dropshipper escreveria no anúncio. Free shipping, que é frete grátis, buy today, limited offer, BOGO. BOGO é uma oferta que eles usam muito lá fora, que significa buy one, get one, que é o nosso compre um, leve dois. 50% off. Então, com esses termos, a gente já vai conseguir achar muito anunciante de produto e grande parte vai ser dropshipping. Super sale também tem várias palavras que a gente pode usar, isso sem pagar a ferramenta. Mas também as ferramentas nos ajudam. Tem algumas que eu gosto, que eu uso. Eu trouxe aqui algumas para vocês. Dessas aqui, a que eu uso bastante. O Pixta, o Mineia e o Sell This Now. Sell This Now é um site muito bom. O Pixta e o Mineia, eles têm várias funcionalidades, cada uma tem a sua particularidade, mas você consegue minerar anúncios tanto no Facebook, no Pinterest e no TikTok. E é muito bom. Outra forma, vai no Google e digita isso aqui, Amazon Movers and Shakers. Você vai cair numa seção da Amazon americana que mostra os principais produtos em venda nas últimas 24 horas. Se um produto está vendendo bem na Amazon, significa que está vendendo muito. Então, aqui a gente está separado por categoria. Obviamente, nem tudo é de dropshipping, mas a gente consegue ver ali muita coisa que já está virando tendência nos Estados Unidos, pegar essas ideias e tentar vender na Europa, na Oceania, por exemplo. Outras vantagens. Lá fora, a gente tem uma gama de produtos infinitamente maior do que se a gente só vendesse no Brasil. Por exemplo, a gente pode vender coisas de neve, que aqui no Brasil é impossível. Tem muitos acessórios de neve para quem mora em lugar que neva muito, que dá para a gente vender produtos relativamente baratos e dá para a gente ter um bom retorno. Outra coisa são os costumes locais. Uma vez eu estava pesquisando e eu vi que no Reino Unido tem uma região lá que eles gostam muito de observar pássaros. Eu fui pesquisar isso no AliExpress, tem centenas de produtos para quem gosta de observar pássaros. Então é um nicho assim, bem nichado, mas que tem um público com alto poder aquisitivo e com muito interesse. E a gente tem que acompanhar também a sazonalidade. Teve uma vez que eu estava vendendo um produto no mundo inteiro e, de repente, em junho e julho, ele teve uma queda muito brusca. E aí voltou em agosto. Depois que eu fui entender que esse produto, as pessoas gostavam de comprar no verão, embora ele não fosse nada a ver de
de roupa, dessas coisas. Mas as pessoas gostavam de usar ele em casa e quando estava muito frio. Quando estava muito quente, caía as vendas. Então, é importante ficar de olho nisso. E como que eu sei os países que eu vou vender? A gente tem um monte de país, não posso sair anunciando para todo mundo. Então, é bom a gente ter um norte. Eu foco em países que falam inglês, que tem o melhor poder aquisitivo, que são Estados Unidos, Canadá, todos ali da Europa Ocidental, Austrália e a Nova Zelândia. Então, na Europa ali, os que eu gosto, Suécia, Irlanda, os nórdicos em geral, Noruega, Dinamarca, Islândia, Finlândia. O Reino Unido também é muito bom. Hungria, então esses países todos falam inglês como primeira ou segunda língua e são ótimos para vender. E eu sempre coloco o termo do produto que eu estou buscando no Google Trends. Ele vai dizer a sazonalidade e também os top países. Com base nesses dados, eu vou lá e faço um conjunto de anúncios para top 3 países, por exemplo, e depois eu vou otimizando as campanhas. E para ter bons produtos e uma boa logística, obviamente você precisa de um bom fornecedor e confiável. Eu tenho utilizado a Wio aqui nas minhas operações, então não adianta a gente achar qualquer fornecedor e depois ficar refém deles, do fornecedor não ter um bom contato com você, não ter uma boa logística. Então é importante você conversar com os seus agentes e ver para onde você vai vender, qual o prazo de entrega deles, e aí você ter o melhor atendimento com o seu cliente. E qual idioma e moeda que a gente utiliza? Eu costumo utilizar a loja toda em inglês e loja em dólar. Se você for focar na Europa, por exemplo, você pode colocar em euro. Eu tenho uma loja na Alemanha, que a minha loja está em alemão e está em euro, mas ela está focada na Alemanha. Mas as minhas lojas globais, eu deixo em inglês e dólar. E como que a gente cria a cópia dos produtos em outro idioma? Bom, como eu falei, antigamente, tinha que depender do Google Tradutor, que é aquela tradução bem mais ou menos. E hoje, com as inteligências artificiais, fica em segundos a gente cria. E o ChatGPT é meu maior aliado para isso. Então, você tem que saber como pedir para o ChatGPT. Aqui eu coloquei um prompt que eu criei. Depois, se vocês quiserem, pode até printar aí. Porque o ChatGPT ele muda a resposta de acordo com a sua pergunta. Então, não adianta eu falar assim, gere uma descrição de um smartwatch. Você tem que saber falar para onde vai vender, para qual público, qual o tamanho da descrição, o que você quer passar de emoção na descrição. Tudo isso aí vai interferir no resultado final e pode fazer você vender mais. A Shopify também tem uma função muito boa para quem quer vender mundialmente, que é o Shopify Markets, onde você consegue ter domínios diferentes, moedas diferentes na sua loja e até preços diferentes. Eu posso criar um preço em euro, um preço em dólar diferenciado ali, dependendo dos países. Uma pergunta que muita gente faz: Rafa, qual tema que eu uso? Posso pegar minha loja do Brasil e duplicar ela? Poder pode, mas não vai ser um bom faturamento. Hoje, aqueles temas que a gente está acostumado aqui no Brasil não são bons para converter lá fora. Lá fora, os temas simples convertem. Então, você pode pegar um tema bem simplão, aqueles temas gratuitos da Shopify super funcionam. A gente tem, por exemplo, o Empire, o Down, o Impact, Impulse, Prestige. São temas excelentes, alguns são gratuitos, e você consegue ter um design limpo, clean e objetivo, que é o que funciona lá fora. Forma de pagamento. Não adianta usar esses gateways brasileiros, muito menos os checkouts de terceiros que a gente usa aqui no Brasil, porque não funcionam lá fora ainda. Talvez daqui a pouco eles vão funcionar, mas a gente tem que entender a cultura dos países. E a PayPal e o Stripe são muito confiáveis na maioria dos países, então é bom você ter as duas opções, que quanto mais opções você oferece para o cliente, melhor também, eles se sentem mais confortáveis para comprar. E a Shopify ela tem uma própria solução para isso, que é o Shopify Payments, mas você precisa ter empresa lá fora. Então, para quem não tem ainda, não é possível utilizar, mas depois que criar, você consegue ter uma boa redução na taxa das suas vendas. E o melhor de tudo, não tem boleto. Lá fora, todas as vendas efetuadas no Dash da Shopify são vendas pagas, são todas no cartão de crédito. Eles nem têm costume de parcelar, não tem Pix, não tem boleto. Tem até algumas alternativas parecidas, mas se a gente só oferecer cartão, já cobre 99% dos nossos clientes. Como que a gente cria a empresa nos Estados Unidos? Eu criei a minha pela GlobalFi,
tem várias outras empresas que criam. Não precisei ir nos Estados Unidos, criei minha conta bancária sem precisar ir nos Estados Unidos, tudo online, você paga uma taxa lá e eles criam para você, tem um contador americano, mas como eu falei, isso é um segundo passo. Começa a fazer suas vendas, quando você estiver constante, você se preocupa com isso. Como que a gente lida com as reclamações? Lá fora a gente tem o Trustpilot, que é como se fosse o Reclame Aqui do brasileiro. Então é bom a gente sempre ficar de olho nesse site, ver o que o pessoal está falando da nossa marca, responder os comentários, etc. E também é importante você saber configurar os fretes para cada região do país. Se tem algum país que o fornecedor cobra um frete, você pode cobrar fretes separados por regiões. E tem que ter cuidado com países caros. Eu crio geralmente uma categoria de países caros e coloco um frete muito caro. Já tive venda para Dubai, que eu olhava lá no fornecedor, era $100 para enviar. Já tive venda para a África, que era muito caro ou muito demorado. Então, para evitar compra nesses países, eu coloco o frete lá em cima. E drop na Latam? Como faz, Ralf? Drop na Latam muda um pouco, que é o dropship aqui para os países da América Latina. A gente usa hoje, a gente tem as duas principais plataformas de processamento e logística, que é a Rocketfy e a Dropi. Os países que elas atendem: Colômbia, Peru, Chile, México, Panamá e Equador. Você faz a integração delas com a sua loja na Shopify nativamente. E lá tem um diferencial, que o cliente só paga quando recebe o produto em casa. Então a plataforma leva para o cliente o produto, a logística leva, o cliente paga geralmente em dinheiro, depois o fornecedor tira o custo do frete e do produto e te repassa o resto. Com isso, os clientes têm menos medo de comprar online, já que eles não vão cair golpe, porque eles não colocaram nenhum cartão ali online. Mas também tem desistência, acontece. Então, é um outro tipo de operação. Então, tem que tomar bastante cuidado quando entrar no mercado da América Latina. Como que a gente escolhe as fontes de tráfego para vender lá fora? Basicamente, eu uso muito o Google Ads, é uma excelente fonte. O Google Shopping, principalmente, funciona muito. Então, para isso, a gente precisa ter um site bem configurado para conseguir aprovar o Google Merchant Center, que é o que vai fazer a integração do nosso site com o Google Ads. Então, todo tipo de campanha no Google é possível você utilizar. Não tem uma melhor que a outra. O interessante é você testar e ver o que funciona melhor com o seu público. Então, a gente tem a campanha de shopping, de search. E quando eu crio, eu separo por país e depois eu vou otimizando por região do mundo. E todo tipo de pesquisa, né? Smart, de pesquisa, campanha de YouTube Ads, a Performance Max agora, tem a de geração de demanda. Então, eu vou testando todas. Aqui, consigo ter um bom retorno, eu escalo, e as outras eu deixo para lá, e depois eu testo em outro site ou outro tipo de produto. E eu sempre faço as otimizações por países. Se eu vendo para muito país, eu otimizo. Se, por exemplo, se na Hungria meu CPA está muito baixo, consigo dar um bid maior nos meus anúncios. Se Portugal está muito alto, eu tiro Portugal dali, vou focar nos outros. Então, por aí vai. E eu também otimizo por dispositivos. Lá fora eles usam muito computador. Aqui no Brasil a gente tem a maioria dos sites aí que às vezes só anuncia para celular, mas lá fora o computador ainda é muito utilizado para compras online, assim, então é importante sempre deixar smartphone, computador e tablet. Só tira a TV, né? Porque comprar na TV deve dar um trabalho danado. E também o Facebook. Também uso bastante o Facebook. Então, todo tipo de campanha, a gente testa. As campanhas de catálogo funcionam muito, principalmente para loja nichada. E, por falar nisso, é o que eu indico para fora. Não recomendo loja genérica. Com loja nichada, você consegue ter uma maior recompra dos clientes, aumentando o seu LTV. LTV é o Lifetime Value, é o quanto você consegue vender para aquele cliente no tempo de vida dele. Então, é bom você testar vários tipos de campanha. A campanha de catálogo, você consegue mostrar todo o seu catálogo para quem está interessado, consegue fazer mais de uma venda para os clientes. E também separar sempre por país as campanhas, às vezes até separar por cidade, dependendo do tamanho da cidade. Outra coisa interessante, lá fora funciona muito bem anúncios de imagem. Você não precisa ficar fazendo... aqui no Brasil, basicamente, anúncio de vídeo que funciona, e lá fora as imagens funcionam muito bem.
Anúncio de imagem é mais fácil de fazer, mais rápido para você ter variações, às vezes só muda a frase, muda a cor. Então é muito mais rápido para testar também. E eu sempre falo, né, eu já vendi para 92 países, mas eu só faço anúncio para uns 10. Como que eu faço isso? Eu tenho um bom SEO. SEO significa Search Engine Optimization. São otimizações que a gente faz na nossa loja para que ela seja melhor ranqueada dentro do Google. E o Google leva em consideração mais de 200 fatores para gerar esse ranking, que é atualizado ali diariamente. Então a gente precisa ficar de olho em muita coisa. Tem muita gente que fala, é só fazer um título, uma descrição boa para você ter um bom SEO. Quem fala isso não sabe nada de SEO. Tem muita coisa que você precisa fazer. Eu trouxe aqui um mini checklist, depois vocês podem até dar um print aí. Então, o que é importante? Cadastrar seu site no Google Search Console, uma ferramenta gratuita do Google que vai te dar insights muito valiosos. Deixar o seu site responsivo, rápido, evitar erros de rastreamento e links quebrados. Isso aí o Google te penaliza e faz você perder pontos. Criar URLs amigáveis, que é aqueles caminhos que o usuário digita lá em cima. Ter as title tags e metadescrições baseadas nas palavras mais buscadas. Para isso eu sempre uso o Google Trends. Saber usar corretamente na descrição dos produtos as tags H1, H2, H3. Otimizar suas imagens. Não deixar elas muito pesadas. Evitar muito GIF. O pessoal de dropship adora GIF. Só que isso aí pesa muito o nosso site. E uma coisa muito boa e que quase ninguém faz. Criar um blog e postar conteúdo novo toda semana. Pega o ChatGPT e fala, cria um artigo sobre X, cria um artigo sobre Y. E vai postando toda semana. Com isso, seu site vai tendo cada vez mais palavras-chave relacionadas ao seu nicho e vai ajudar para ele ser melhor ranqueado no Google. Algumas ferramentas de SEO que vão ajudar no nosso trabalho. Ubersuggest é uma das que eu mais gosto. Elas têm umas versões gratuitas muito boas. SEMrush, Ahrefs. O Google Trends é muito boa para a gente saber quais palavras são mais buscadas e aonde. O Search Console, que é indispensável você ter para quem quer ter uma boa administração do tráfego orgânico no site. E o XML Sitemaps. E tem uma dica, contratar um indiano no Fiverr para fazer link building. Isso ajuda bastante. Depois que eu contratei ele mensalmente, meu site só melhorou. Então isso vale muito a pena. Mas de nada adianta a gente levar as pessoas para o nosso site se quando as pessoas chegam lá eles têm uma péssima experiência. Por isso que eu sempre bato na tecla de UX Design. Eu já trabalhei muito tempo antes de entrar no Drop como UX Designer, que é User Experience Design, que significa a experiência do usuário e corresponde à conexão de uma pessoa com um produto ou serviço. Então a gente tem que deixar o site mais amigável possível para que o cliente efetue uma ação no nosso site. Então, resumindo de forma bem rápida, a UX ela une os objetivos do negócio com as necessidades do usuário e a viabilidade técnica. E por que é importante a gente pensar nisso? A gente melhora a usabilidade, melhora a experiência do cliente, deixa o cliente mais feliz. Se o cliente está feliz com a ferramenta, ele divulga de forma espontânea, fideliza ele e ainda aumenta a taxa de conversão, que gera mais vendas. Tem vários trabalhos que a gente pode fazer de usabilidade no nosso site e eu vou mostrar hoje especificamente a questão de testes AB. Tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para fazer testes no nosso site. Eu utilizo muito o Google Optimize. Ele até deu uma descontinuada, agora eu estou utilizando o Optimizely. O Hotjar também gera dados muito importantes para a gente. E o que a gente pode testar no nosso site? Basicamente tudo. Título, cor, texto, posicionamento dos elementos, imagem, a chamada para ação, o frete, tudo no site é possível testar através dessas ferramentas e sem saber programar. Se testa super fácil, elas já são próprias para isso. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Tem muita gente que fala que botão verde, botão de e-commerce tem que ser verde, porque senão não vende. Isso aí não faz sentido nenhum. O botão da Amazon é amarelo, o botão do Mercado Livre é azul. São as duas maiores das Américas. Então, já cai por terra esse argumento. E, nesse meu site, o botão, ele era verde. E eu fiz um teste AB, coloquei 3 variantes, botão roxo, um botão laranja e um botão rosa. E o botão roxo ganhou disparado. Para você ver que só testando que a gente vai ter
dados reais para saber o que fazer no nosso site. Não adianta eu ir no achismo ou ir em algo que é bonito, que eu acho bonito. Tem gente que tem que usar ferramentas para extrair os dados. Aqui um outro teste que eu fiz. Aqui era um site de B2B, que vendia serviço para outra empresa, que eu administrava. E aí ele tinha uma versão do serviço, uma versão onde ele mostrava o preço e outra versão que ele não mostrava o preço. E a versão que não mostrava o preço ganhou. Então, por isso que é importante a gente sempre fazer testes no nosso site. Aqui um outro experimento. Eu coloquei os reviews no topo. Geralmente os reviews ficam lá embaixo, né? Esse aqui, eu peguei uma versão e fiz os reviews lá para cima. E ele começou a vender mais, só mudando o posicionamento dos elementos na tela. Outro fator importante de usabilidade é a velocidade. Isso o Google leva muito em consideração. As ferramentas de anúncio também. Se o seu site for lento, seu anúncio vai ficar mais caro. Por isso que é importante a gente dar uma atenção a isso. Então, o que vocês podem fazer? Teste seu site em ferramentas de velocidade. Tem GTmetrix, PageSpeed, tem várias hoje. Comprima suas imagens. Entra no site exegif.com. Lá você consegue comprimir todo tipo de imagem. Transforma PNG em JPEG, exceto quando você precisar de transparência, óbvio. Evitar muitos GIFs. Se o seu produto precisar ser mostrado como funciona, você utiliza um GIF. Se não, não precisa colocar GIF. Desinstalar plugins inúteis. Isso consome kbytes valiosos ali do nosso site. E evitar temas prontos muito complexos. E, como eu falei lá atrás, é muito importante a gente vender mais para o mesmo cliente. E como que a gente aumenta essas vendas sem gastar mais em anúncios? O segredo está no LTV. Então, se seu site, você só faz uma venda para o cliente e depois nunca mais fala com ele e está procurando outro cliente, seu negócio não fica sustentável a longo tempo. A gente tem que ter uma forma de vender mais vezes para o mesmo cliente. E como que a gente faz isso? Trouxe um pequeno gráfico, uma pequena informação aqui dos melhores retornos de investimento para e-commerce. E quem está no topo ali, e-mail marketing, SEO e anúncios. E a e-mail marketing está ganhando disparado como melhor retorno de investimento. Mas como que a gente usa o e-mail marketing na nossa operação? Hoje eu tenho diversas automações nas minhas ferramentas de e-mail. Só automação de bem-vindo, a pessoa recebe pelo menos uns 15 e-mails ali durante uns 3 meses. Automação de recuperação de carrinho. Muita ferramenta faz recuperação de carrinho com 1 ou 2 e-mails. A minha recuperação de carrinho tem uns 12. Então, cada etapa dessa recuperação, eu dou um certo desconto. E em todas as etapas tem vendas. Outra coisa importante, fazer upsell e cross-sell. Oferecer para o cliente produtos complementares, ou até mesmo o mesmo produto, caso é um produto que a pessoa precisa comprar mais de um. Recuperar clientes nativos. Você pode, através dessas ferramentas, falar assim, dispara esse e-mail para pessoas que não entram no meu site há 3 meses. Aí você pode dar um cupom, várias formas de trazer ele de volta. Do mesmo jeito que a gente pode também fidelizar ainda mais quem é VIP. Geralmente eu mando um cupom de $5 para os meus clientes que já fizeram mais de 5 compras. Ou seja, o cara já está acostumado a comprar no meu site. Se ele ganhar um cupom ainda, ele vai ficar mais feliz ainda, vai comprar de novo. Então é muito importante isso. Também fazer promoções sazonais, mandar e-mail de Dia das Mães, de Natal, de Black Friday, de tudo. E também a newsletter com conteúdo do blog. Senão o usuário só vai ficar recebendo promoção. É importante também ele receber algum conteúdo ali valioso para ele. E no e-mail a gente também pode usar teste AB, a gente pode testar tudo. O principal fator do e-mail é o assunto. Então, é o assunto que vai fazer a pessoa abrir ou não o e-mail. Então, é muito importante a gente testar os assuntos, fazer perguntas, colocar o nome da pessoa, usar emojis. Então, tem várias formas que a gente pode fazer teste nos e-mails. Aqui, trouxe um resultado para vocês de uma campanha de e-mail marketing para um site meio americano. Essa loja aqui, ela tinha feito $214 mil em venda, sendo que $11.700 foram só de automação de e-mail, ou seja, eu não precisei fazer nada, a automação já estava pronta, isso foi gerando venda. E $35 mil
de e-mails de campanha, que são as campanhas de Black Friday, de Natal, de datas festivas, etc. Então, se eu não tivesse utilizando e-mail, teria deixado de vender aqui, ó, mais de 46 mil dólares só porque eu utilizei o e-mail. É isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado